Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando com a Tatiana e com o Nelsinho sobre família. Vimos também o VT, os dois estão aí no vídeo, claro, falando muito bem para nós sobre família. Vimos o vídeo também, belíssimo, né? Você acompanhou com a gente aí, toda essa perseguição que a Sagrada Família teve. A gente vê o quanto é bonito, né? Não a dor do outro que é bonito, mas assim, a maneira como se apresenta isso. E a gente se sente tocado, plenamente tocado por esse momento tão importante e que, na vida da Sagrada Família, e que trouxe para nós hoje essa compreensão, né, de fato acreditar e ter confiança naquilo que Deus pode realizar na vida de cada um de nós. Muito bem, nós vamos rezar com os nossos irmãos e irmãs, como a Geralda Maria Jesus Alves, ela é de Brasília de Minas, lá em Minas Gerais, ela pede por sua mãe, Canuta Maria, veja bem, que completa 92 anos de idade. Que bom, que Deus abençoe a dona Canuta com muita força e com muita paz. Que alegria, não é? Completar todo esse tempo de vida com experiência, certamente com oração e com a força de Deus junto com ela. Pede também por Jaquelina, que está grávida, e também por toda a sua família. Olha, ela tornou-se, aliás, pensei que ela tivesse tornado nova sócia, a outra que tinha se tornado. A Márcia de Souza Bentes, ela é de Alenquer, lá no Pará. Ela pede oração pela sua mãe, Marina Rabelo, pede também pelo casal Négia e Nelson, e também pede pela restauração do casamento. Neuza de Fátima Maia, ela é de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, pede oração por Isolinda e Lúcia e também pede por ela mesma e por toda a família. Marlene Santos Oliveira, ela é de Lagarto, lá em Sergipe, pede oração por seu pai Maurício Manuel de Oliveira e também pelo seu esposo Wilson de Jesus, pede por ela mesma e por toda a sua família. Claro, a gente sempre reza junto. A gente sempre gosta de lembrar das orações, lembrar que nós rezamos por você e com você aqui na Associação do Senhor Jesus. É sempre muito bom lembrar que mesmo que a gente não leia todos os nomes, todas as intenções, todos os nomes vão para 100 missas que nós rezamos aqui na Associação do Senhor Jesus. Então, se a gente não diz o nome, não diz todas as intenções, não fique preocupado não, viu? A gente reza por você nas 100 missas que nós fazemos aqui na Associação do Senhor Jesus. Muito bem, eu quero falar com você sobre um detalhe muitíssimo importante, que é sobre a campanha que nós estamos fazendo aqui nesse mês de janeiro, que é Renova Minha Família. Todos nós sabemos que precisamos de muita renovação e muita restauração. Mesmo quando a família está indo bem, a gente sempre tem que rezar pela família. E a nossa campanha, você sabe, é para pensar de maneira muito especial. O primeiro objetivo é esse, pensar na sua família e rezar por ela, como nós fazemos aqui nas intenções que nós lemos. Outro objetivo também é justamente que a gente chamou o objetivo mais específico, que é também para manutenção da casa, nossa aqui no objetivo mais social, digamos, manutenção da casa, as despesas que nós temos, funcionários, tantas outras coisas. E além disso, continuar a instalação das repetidoras. Lembra que nós fizemos uma campanha no passado falando disso? Vamos instalar várias repetidoras para a Rede Século XXI chegar a tantos milhões de lares. Essa é a proposta do Padre Eduardo, que todos nós abraçamos com muito carinho. E por isso, todos vocês, sócios, evangelizadores, sendo fiéis, vocês recebem a nossa Revista Brasil Cristão, que você vê no seu vídeo. Junto com a Revista Brasil Cristão, você recebe esse folheto aí, né? Você está vendo, que são as reflexões diárias do Evangelho. Tornou-se sócio evangelizador? Recebe de brinde a Revista Brasil Cristão. Ela tem temáticas muitíssimo importantes. Inclusive, uma das temáticas desse mês, um dos artigos, é sobre uma pessoa que ela era muçulmana e converteu-se ao catolicismo. Uma história muito bonita. Vale a pena a gente ler o artigo lá na Revista Brasil Cristão. E tantos casos como esse que acontecem ao longo do nosso mundo, né? Por vários lugares do nosso mundo. Agora, o que nós pedimos dentro disso? Você recebe também como sócio evangelizador os dois carnês, os dois boletos, perdão. Carnê não, carnê foi no tempo lá. Os dois boletos, você está vendo aí no seu vídeo. Primeiro, como eu disse, para a manutenção da casa, as despesas que nós temos aqui, e o outro para a campanha Renova Minha Família. Você colaborando com a sua participação, lógico, financeira, você vai ajudar para com que esta obra chegue a tantos lugares. Então, por isso, eu peço encarecidamente e com muita alegria também, faça a sua participação, continue sendo fiel nesta obra de evangelização. É isso que a gente pede para você, tá bom? Muito bem, nós temos então continuar o nosso bate-papo, né? O Nelsinho, você terminou o nosso bloco anterior falando de uma frase, aliás, no intervalo, né, a gente falou aqui
A gente falava aqui de uma frase de São Francisco de Sales. Eu gostaria até que você citasse essa frase, porque estava um pouco dentro do assunto que a gente falava aqui no bloco anterior. Você podia lembrar? São Francisco dizia assim: não tentes fazer de outra forma aquilo que não conseguires pelo amor. Bonito isso, né? É muito. Profundo, né? Aquilo que você dizia, né? Vamos amar mais, né? Mesmo nas dificuldades, porque de uma outra maneira é pior, não é? Padre, e uma expressão, né? Uma forma de demonstrar esse amor é justamente porque o amor, até a própria expressão, né? Se for pegar o dicionário, vai dizer assim, que é um sentimento de dedicação absoluta, né? Então, o amor, o que é o amor? É justamente, como nós já havíamos dito, né? Eu ceder, né? Então, às vezes, aquilo que eu quero tanto e fazer determinada coisa, mas será que vai ser também para ela? Vai ser importante para ela isso? Vai ser importante para nós? Essa foi a frase no nosso mesmo? casamento, Padre Alex, você lembra? Como mesmo ele nos disse? É. Ele olhando para nós, ele nos disse, isso é bonito, recorda, como que é? Você se recorda melhor? O amor, Não, né? você quer fazer ela feliz? Né, Nelsinho, você vai estar casando para fazer a Tatiana feliz. Ele olhando para mim e falou: Tatiana, você está casando para fazer o Nelsinho feliz. E aí dá tudo certo, né? E a gente consegue entender melhor isso. Exatamente. Agora, eu vou ter que cortar um pouquinho o nosso bate-papo, porque nós temos já a pessoa que vai rezar conosco, porque assim, hoje, por exemplo, eu vou sortear alguém que na segunda-feira vai rezar aqui na segunda-feira com o Henrique. E essa pessoa, ela é de um sócio evangelizadora, a gente liga depois, sorteia, liga para ela e ela faz a oração com a gente, coloca as suas intenções. E é isso que nós vamos fazer agora com a nossa irmã. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Não está na linha? Ela estava. Alô, bom dia, é de São Paulo, telefone de São Paulo, capital. A Rita, alô, bom dia, Rita. Eu acho que ela ficou muda. Acho que ela não gostou de eu falar bom dia aqui de Valinhos. Alô, bom dia, vamos tentar mais uma vez. Bom dia, Rita, de São Paulo, capital. Não, vazio, mudo. Nem tutu, nem dá uns tu, nem isso, né? Não tem. Muito bem, então assim que voltar a gente conseguir a ligação, a gente volta a falar com a Rita, porque esse momento para a gente é muito importante. A gente sorteia o sócio no dia anterior, justamente para que ele reze com a gente, apresentando as suas intenções, os seus pedidos pela sua família. Aliás, cada pessoa tem as suas intenções de maneira muito, muito especial. E este sócio, ele também representa todos os sócios do Brasil todo que estão sintonizados no programa Você Pode Ser Feliz, apresentando as suas intenções. Então é como se eles fossem, naquele momento, né, a oração de todos ou o pedido de todos aqueles que querem rezar conosco. Mas se a gente não conseguir o contato, depois no final do programa a gente faz a oração das mãos ensanguentadas nas intenções da nossa irmã Rita. Vamos, alô, bom dia, alô Rita, vamos tentar de novo? Alô, bom dia? Não dá para escutar, caiu. Alô, bom dia? Acho que ela está. Ai, Senhor. Ixi, ela não está ouvindo. Rita, aqui é o Padre Air, da TV Século XXI. Alô? Dia. Alô, bom dia, Rita. Oi. Você está bem? Tô voltando agora um pouquinho só. Tem como você abaixar um pouquinho o volume da TV, se você estiver próximo à TV? Tudo bem? Então é o padre? Abaixar um pouco o volume da TV para a gente poder ouvir melhor, senão a gente não consegue ouvir direito. Você está falando de São Paulo, capital, não é isso? É difícil. Ela está dizendo, ai meu Jesus. É muito ruim a ligação. Ela não tá, a ligação não está muito boa. Vamos tentar fazer, acho que é melhor desligar, a gente voltar a fazer ligação com ela de novo, porque a ligação não está bom, talvez. Tá bom. Isso, olha, vamos fazer as intenções, porque, tá vendo? Isso acontece, no programa ao vivo, às vezes a gente não consegue fazer como a gente gostaria. Vamos fazer então a oração agora? Podemos fazer a oração mesmo assim? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. A gente vai rezar, a gente não tenta ligação com a Rita de novo, porque a gente não conseguiu. Então nós vamos rezar a oração, a novena das mãos ensanguentadas, a oração, perdão, e vamos colocar todas as intenções que possivelmente a Rita apresentaria. E junto com ela, claro, as suas intenções, as nossas intenções, as intenções de vocês, tá bom?
Muito bem, nós queremos apresentar nesse momento à família da Rita as suas intenções para que aquilo que ela iria colocar do fundo do seu coração, nós podemos, e Deus conhece, e que Deus acolha e traga isso no mais profundo do seu sentimento, daquilo que é próprio de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos que suportaram uma mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual. Através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas, eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós colocamos então a intenção da Rita. Rita, se você estiver aí sintonizada, mas não conseguiu fazer ligação, nós rezamos por você e colocamos todas as suas intenções nesse momento tão especial para nós aqui da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus. Rezar é sempre bom, né? Muito bom. Por isso que eu perguntei para vocês sobre a oração, porque é fundamental, né? A gente fica... As pessoas até traduzem de maneira, eu diria, errada, equivocada, a gente se sente leve. Na verdade, a gente não se sente leve, a gente se sente... É claro que é uma maneira de expressar, mas a gente sente, assim, o quanto Deus ali está naquele momento, né? E isso é fundamental. Muito bem, eu até cortei o raciocínio de vocês naquela hora lá, porque nós falávamos um pouco entramos na frase de São Francisco Sales, né? De São Francisco de Sales. Depois vocês completaram aquilo que o Padre Alex disse para vocês, né, da felicidade, de fazer o outro feliz. Isso é primordial. Agora, a gente precisa estar bem para que isso aconteça, né? Senão a gente não consegue viver isso plenamente. Como é que eu vou fazer uma pessoa feliz se não estou bem, né? Então, por isso que essa cumplicidade precisa ter. Precisa. Né? Vocês diziam que faltava a questão, vocês diziam, olha, o diálogo falta para o casal, às vezes, né? E o que você, além disso, tem alguma coisa além do diálogo que vocês acham que o casal precisaria cultivar? Porque nós falamos da oração, vocês entraram na questão do diálogo. Tem mais alguma coisa que vocês acham que o casal deveria cultivar? Esse tempo, né? O tempo, né? Entre o casal. Entre o casal. Principalmente quando tem filhos, né? Sim, principalmente. Porque toma-se um tempo, né? Mas é necessário haver um espaço dentro dessa agenda, vamos dizer assim, com as crianças. Que não é simples hoje, né? Sim, é estudo, principalmente para a mãe, né? Eu vejo a minha realidade em casa. Eu trabalho no período em que as crianças vão para a escola. Nós fizemos essa opção, né? Então, de manhã eu fico com elas, com exceção de alguns dias que a Nelsinha está em casa, né? Nelsinha de manhã. Mas sempre ou eu ou ele estamos com elas, não é? Mas isso toma tempo, depois à tarde elas chegam, daí é estudo. Mas é necessário deixar esse tempo... Gastar esse tempo com eles. Com eles e deixar um tempo, reservar um tempo para o casal. Pro casal. Isso eu acho essencial. Ali onde nós vamos namorar, sabe por quê? Assistir um filme, claro. Não é? Sabe por que você diz isso? Porque às vezes pensar nos filhos é extremamente importante, deve-se. Deve-se, é um tempo para isso agora. Tem que ter. Nós temos um padre aqui chamado Padre Evaristo de Biasi, vocês devem conhecer. Conhecemos. Eu gosto demais do Padre Evaristo, ele é um homem que tem uma espiritualidade profunda. Ele apresenta um programa aqui chamado Diário de Oração e nós vamos acompanhar no VT agora, que ele fala um pouco sobre isso que a gente está conversando agora, tá bom? Acompanhe comigo. Mas eu quero ir adiante, eu quero perguntar para você, marido, por que você se casou? Por que você se casou, mulher? Por quê? Para querer somente uma mulher que só lhe dê autossatisfação? Que você quer uma mulher que somente lhe preenche os seus vazios?
que você se casou somente no momento que você sente prazer, satisfação. Meu amigo, minha amiga, me desculpe, você nunca deveria ter se casado, nunca, nunca. E você não está casado. E o seu casamento será uma desgraça, uma infelicidade. Porque você perdeu a ótica do amor. Jesus disse assim, eu quero a misericórdia, eu não vim para o justo, eu vim para salvar os pecadores. Você, marido, ao assumir uma garota, uma mulher, você assumiu o dever, a responsabilidade, a missão, pelo menos se você se diz cristão, se você diz que ama Jesus, que você segue Jesus, que você tem uma fé, que você foi batizado, você se casou com uma mulher, não somente porque ela tem um corpo bonito, que lindo que tem um corpo bonito, não só porque é uma mulher emancipada, que fez estudo, que lhe dá uma segurança, lindos filhos, sadios filhos, não! Você se casou com uma mulher que, além da sua beleza, ela tem uma história, tem feridas, tem mágoas, tem tristeza, tem defeitos, tem erros, ela erra. E na hora que você percebe isso, você descobre, obrigado, meu Deus, agora eu descobri a missão que tu me destes para eu me identificar contigo, Jesus. Tu vieste para salvar. Aqui é a minha missão de marido. Eu aqui vou te completar, aqui eu vou te dar amor. Nessa pessoa que, além do amor que eu sentia, eu descobri que ela tem limites, problemas de vida. Igualmente a mulher. Aliás, é isso que vocês disseram no dia do casamento. Vocês disseram assim, meus caros, querido, querida, te prometo fidelidade na alegria e na tristeza, no sucesso e no fracasso. Você jurou diante de Deus que você haveria de uma mulher inteira, humana, carne e osso, que tem história, que tem problema, que pode errar, que pode cair, que pode magoar você. É isso que você é um homem. Se você não tem isso, não se considere cristão. Você não entendeu nada de Jesus. A culpa, infelizmente, não é sua, é minha, de padre. É de não entendermos Jesus, de não sabermos que Jesus veio para salvar. Não é amar o erro, mas amar o amor que erra. Se um homem amasse assim, e se uma mulher sentisse que o homem a quer inteira, também nos seus limites, não haveria medo entre homem e mulher de abrir o seu coração, de dizer, eu estou triste, eu caí, eu errei, porque não ia receber punição, não ia ser condenado, vai embora, não te quero mais, tu me traísse. Pelo contrário, tu chegaria perto e dizia, eu fracassei, me dê as mãos, maridos. E você sentiria um homem te salvando, te perdoando, mesmo ferido, mesmo magoado, mas tu perdoaria. Eu não estou falando bobrinha, eu não estou falando qualquer, eu estou falando do Evangelho de Jesus, eu estou falando de Jesus Cristo, é para isso que eu sou padre, é para isso que você se casou. E se você não tem isso, o seu casamento, bem cedo, vai ser uma casa cheia de imóveis, com filho correndo, com faculdade, com carro do ano, e um inferno a dois. Aí você diz, perdeu o amor, morreu o amor. Mentira! Amor não morre, amor se mata. É você que não sabe o que é amar. É você que se diz cristão, que segue Jesus, mas que não entendeu Jesus. E sermos discípulos de Jesus não é conhecer Jesus, não é falar de Jesus, é sermos Jesus. Meu Deus do céu. Tá vendo só? Gente, olha só, você fica meio parado, porque eu gosto demais do Padre Evaristo. Uma vez ele esteve no programa, e acho que apresentava o outro programa, Brasil Cristão, e ele falava dessa maneira, sabe? Aquela convicção, né? É assim que eu acredito, é assim que é determinante, é assim que se deve fazer. Então, depois de um VT, de uma palavra como essa, né? Você que está aí casado, vocês dois, né? Quanta coisa a gente não aprende com isso, né? Sim. A gente que é padre, por exemplo, nesse caso, perceber a partir daquilo que ele disse, como que a gente pode ajudar os casais também, né? Rever e ver esses pontos, né? Se a gente consegue analisar bem isso, a gente consegue ser, no caso de vocês, uma família feliz com as dificuldades, a gente como padre, um padre feliz com as nossas dificuldades. Muito bem, nós estamos então indo para um brevíssimo intervalo. O intervalo é rápido, viu? Daqui a pouco a gente já volta para o nosso último bloco do programa Você Pode Ser Feliz. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente já volta. Até lá!